Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 10. Leremos do versículo 14 ao 18. Evangelho segundo São João, capítulo 10, do versículo 10 ao 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Senhor, eis-nos aqui, continua falando conosco. Nós temos sido abençoados, agraciados com o conteúdo desse serviço de culto iniciado com a escola bíblica. Queremos que o Senhor continue alimentando o seu povo com a palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que o teu povo esteja bem nutrido com os conteúdos a partir desta tribuna. Usa-nos na transmissão da tua palavra, que a imperfeição é a limitação humana, não sejam empecilhos para a manifestação da tua glória e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. A paz do Senhor Jesus, um abraço para todos que estão cultuando conosco presencialmente e aqueles que estão cultuando virtualmente. O nosso tema hoje é uma sequência do que falamos sábado passado. Sábado passado nós trabalhamos aquilo que a gente precisa iniciar como intimidade com Deus. Temos que avançar nessa intimidade com Deus. Então, Jesus fala algo aqui no texto que lemos, que é assim, impactante, no mínimo impactante. Por quê? Porque ele diz que ele conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Então, na relação, na direção de Deus para nós, de Cristo para nós, Ele nos conhece. Então, se você quer entender como Ele conhece, então você vai lá no Salmo 139, te conhece célula por célula. Te conhece antes do encontro de um espermatozoide com um óvulo. Você sabia disso? É só ler lá. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todas essas coisas, quando nenhuma delas havia. Então, ele me conhece há muito tempo. O que falta para o ser humano, ou para os seres humanos, é usufruir desse conhecimento e completar, né? A minha relação, nós temos na análise transacional a proposta. Tem alguns que falam que existe o perde-perde, mas eu nem gosto de entrar nisso. Mas existem 3 tipos de transações. Uma perde-ganha, outra ganha-perde e uma ganha-ganha. E a gente, na análise transacional, trabalha com esses limites. E a gente sabe que uma perde-ganha ou um ganha-perde
tem prazo de validade. Então, as pessoas não se preocupam nisso. Tem muita gente preocupada na sua relação com determinadas pessoas, determinados seres humanos, se preocupam, investem, correm atrás, vivem sempre num perde-ganha, elas perdem, ao outro lado ganha, e isso dura, às vezes, tempo, se estende. Outras invertem, né? Aqueles narcisistas, né? Eu ganho e o outro lado perde, porque eu sou mais eu. No narcisismo. Agora, Jesus quer um relacionamento, não ganha-ganha, não ganha-ganha. Não estou falando para você levar vantagem, né? Você ficar rico com Jesus, não é nada disso. É você ter vida. O ganho com Jesus é você ter vida e vida com abundância. Quando ele expõe o divisor de águas, lá em João 10:10, ele diz lá, o ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Aí ele fala do lado dele. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, do lado do inimigo, é só na sua relação. O inimigo ganha e você perde. Sempre vai ser assim. Não entra numa... acreditar que existem coisas boas do lado do inimigo, não tem, porque ele é mau. Ele é mau e é mau. Ele é o mal e é mau. Então não dá para ter uma relação ganha-ganha com o inimigo. Estou falando de fato, de verdade. Para isso, você tem que conhecer Deus. Você tem que conhecer Deus. Ele te conhece. Isso tem sido tudo na sua vida. Mas esse conhecimento dele pressupõe o quê? Nós o conhecermos. Então, Oséias 6:3 diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas vamos trabalhar inicialmente no Ele me conhece. O que Ele quer conhecer? Já falamos sobre isso no Salmo 139, eu te sondo, te conheço o teu deitar, o teu levantar, e de longe entendo tudo na sua vida, tudo, eu conheço. Ele diz, o que é conhecer? É inteirar-se. Então, como é que você se relaciona? Você sabia que a igreja é a noiva? Como é que se chega a um noivado? Como é que se chega a um casamento? Quando existe um desatendimento aquilo que nós podemos chamar de fluxograma, né? no conhecimento pré-casamento, né? Olha só, o apóstolo, aliás, apóstolo não, nada de apóstolo, que é Jó, um dos caras mais velhos da história bíblica. Ele depois de tudo que ele passa na vida, depois de tudo que acontece com ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então houve um avanço na relação entre Jó, que custou um pouco caro. Caro por quê? Porque ele sofreu. Ele pegou um pênfico, né? Foi o último estágio, né? O primeiro estágio ele perdeu todos os seus bens, tudo, todo o seu patrimônio. No segundo momento ele perdeu a sua família toda.
e o inimigo poupou a sua esposa, porque sabia que a esposa ali era uma aliada do mal e não do bem. É triste isso, né? O inimigo falou, ele tinha poder, Deus deu para ele poder para ele acabar com toda a família. Ele podia ter acabado mas o inimigo poupou a mulher. Por quê? Sabia que aquela mulher é melhor viver num canto de umas águas furtadas, onde há paz, do que numa casa ampla e confortável como uma mulher reixosa. É isso que está na Bíblia. Então ele poupou. Falou, essa vai ser uma aliada. Vai agravar. Esse cara vai ficar vivo, mas ele vai escutar milonga, vai escutar coisa direto em cima da orelha, como diz popularmente lá na minha terra. Buzinando na orelha, assim. Então, vejam como é que é o negócio. Para alguns, esse relacionamento da evolução pré-matrimonial começa lá no conhecimento. Aí, te apresento, minha prima me apresentou a Magda. A Cleusa me apresentou a Magda. E a própria Cleusa me apresentou para a Magda. Então, os dois. Aí, se houve um avanço, é porque houve o primeiro passo que se chama comunhão. Primeiro passo, comunhão. Só voltamos a nos encontrar porque houve um segundo passo que se chama aceitação mútua. E só avançou no terceiro passo porque aconteceu mesmo, não é que começou, aconteceu mesmo ajustes de personalidade. E no quarto passo, e não vamos falar todos os passos, já começaram, depois desse ajuste de personalidade, já aconteceu o quê? Os planos. Começaram a acontecer planos. Agora, como é que o relacionamento seu, enquanto igreja individual, com o noivo, como é que foi? Existe uma evolução? Comunhão, aceitação mútua, ajustes de personalidade, planos. É assim. Você vai entender. Então, conhecer é inteirar-se. Você não pode abrir mão dessa definição para o que Jesus fala aqui. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Não como o conhecimento que Jó tinha anteriormente. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Você conhece Jesus? Porque não adianta, sempre o cristianismo busca o quê? Um ganha-perde. Com Jesus, eu ganho e Jesus, venha no vós o vosso reino, e o vosso reino nada. Quer dizer, é mais ou menos isso. Lá na minha terra fala isso. Porque só quer ganhar. Como é que você quer ter uma relação equilibrada com Jesus sem conhecê-lo? Não pode haver só simpatia, tem que haver empatia. Você tem que passar para o lado de Jesus e entender Jesus. Na empatia, você veste a camisa do outro lado. É mais do que meramente simpatia. Você é uma pessoa simpática com Jesus ou você é uma pessoa empática? Então, você vai ver que isso é crescente na prática no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tinha 3 bem próximos dele. Você sabia aquele negócio de
Para conhecer uma pessoa é preciso comer o quanto? 1 quilo de sal. Você tinha 3 mais encostadinhos em Jesus. E nós falamos aqui, que legal, né? Jesus, ele utiliza inclusive as peculiaridades de personalidade, de temperamento, para que sejamos mais eficazes em determinados projetos de Deus. É o que ele fez com Paulo, o que ele fez com Pedro. E tinha Jesus, mas encostadinho nele, tinha 3. E desses 3 tinha um que estava lá mais encostadinho ainda, que era João, com a cabeça encostada no peito do Senhor Jesus, ouvindo as batidas do coração de Jesus. Você vê como é que é o grau de intimidade. Você vai ler em Salmo 25 e 14, que é a intimidade. Olha, vamos ler aqui bem. Isso é muito importante. Isso deve ser marcante na sua vida. Você tem que entender isso e buscar isso. Olha só, Salmo 25 e 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Existe intimidade. Você é íntimo de Jesus. Nessa tradução, talvez na sua tradução, está o segredo, certo? Mas na maioria das traduções está a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, quando segredo, aí nós vamos até antecipar uma coisa que está no script aqui um pouquinho para frente, que é o caso de Lázaro. Lázaro não era sacerdote, nem sumo sacerdote, mas era amigo de Jesus. Jesus gostava de ir na casa lá, enquanto Marta estava lá na cozinha, Maria vinha encostar, mas ele gostava de trocar umas ideias com quem? Com Lázaro. Não era sumo sacerdote, nem sacerdote, não era do sinédrio. O que ele gostava? Quem que é íntimo? Você é íntimo do Senhor. Aí tinha Jesus, os 3, Pedro, Tiago e João, à volta dos 3, os 9, que completam 12, dos 12 discípulos. Jesus, preste atenção. Em que lugar você está nessa intimidade com Deus? Jesus, 3, à volta dos 3, os 9, à volta dos 9, os 70 discípulos. E à volta dos 70, as multidões. Onde você está? Entre os 3? Entre os 9? Entre os 70 ou no meio da multidão? Porque muita gente daquela multidão, daquelas multidões, gritou lá, crucifica-o. Muita gente daquelas multidões disse, nós escolhemos Barrabás. Então, tem um caso aqui que é lindo, é um negócio assim, que é o caso de Natanael, gente. É um negócio lindo. João 1, do 43 ao 50. Presta bem atenção. Como é que é esse negócio assim? Você imagina que Jesus não lhe conhece. Eu preciso me apresentar, preciso mostrar passaporte, coisas desse tipo. Olha só. João 1, do 43 ao 50. No dia seguinte,
quis Jesus ir a Galiléia. E achou Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu, disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então, interessante, né? Quem tem a iniciativa? Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sabe, é importante nós trazermos, o Espírito Santo me mandou trazer isso, porque muita gente ainda está naquela vibe de que eu tenho que correr atrás de Deus. Deus falou: se você quiser, venha, se não quiser, nem estou aí para você. Muita gente acha que o Evangelho é isso. Mas quem teve a iniciativa? Quem tem a iniciativa depois da queda do casal, da expulsão do jardim do Éden? Gênesis 6:3, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. O Espírito Santo já sai atrás. Vai ter uma luta com o ser humano para trazê-lo de volta. Não para dentro do jardim, do paraíso, mas para trazê-lo para Deus. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quem é que é maior interessado? É Deus. Só que você tem que entender que existe uma parte toda, e na medida que você vai trabalhando essa mensagem, você vai entendendo. Olha, preste minha atenção. 99ª ovelha, 100ª e 101ª. A 99ª é aquela que está em segurança. Jesus trabalha, ele é lindo, estrategista fora de série, assim, nos dá lições de administração eclesiástica fantástica. O que para um pastor conseguir administrar mesmo o rebanho é 100. O que passou de 100 complica. E ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma delas ficou para trás, se enroscou nos garranchos, nos espinhos, sei lá o que foi, ficou para trás. Se distraiu com alguma coisa e ficou para trás. E ele vai contar e ver que só tem 99. E aí ele ajunta todo o rebanho no meio do deserto. Não é como está na música do Zé de Paulo, as 99 deixou no aprisco, isso não está escrito, não é assim. As 99 deixou no deserto. Deixou as 99. Essa é a 99ª. Pode ser que você seja essa 99ª ovelha. Aquela que está em segurança. Aquela que pode ficar sem a atenção direta do pastor por algum tempo, enquanto o pastor vai buscar a 100ª.
Aí ele tem a centésima. A centésima é aquela que ficou para trás, como dissemos, e que o pastor encontra e, do jeito que ela está, cheia de carrapicho, berne, bicheira, cheirando mal, magra, ficou para trás, desnutrida. Ele pega, coloca no ombro e chega lá, chama os seus pastores, aos seus amigos de outros rebanhos e diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Essa é a centésima. Mas Jesus fala assim: não, vamos passar um pouquinho de 100? Tem uma outra ovelha, que é a centésima primeira. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las, e haverá um só rebanho, um só pastor. Qual das três você é? 99ª, centésima ou centésima primeira? Eu estou falando um público presencial e um público virtual. Se coloque aí. Agora, veja bem. Só que eu espero que nessa onisciência, ou seja, ele conhece tudo e ele sabe quem é quem mesmo, que ele olha para muita gente aí, muita gente acha que é rebanho, né? É rebanho do Senhor. Olha um negócio perigoso agora. Abra sua Bíblia em Mateus 7, do 15 ao 23. Olha o perigo que existe. Mateus 7, do 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, de falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros? Bom, aqui é um negócio meio complicado aqui. Vamos atualizar aí os acontecimentos, né? Tem gente que não sabe, acha que uva é colhida no pé de azeitona, mas é tão prático isso daqui, gente. Olha, está na palavra, não foi eu que inventei não, hein? Olha só. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, e toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A coisa mais dolorosa. Gente, isso é doloroso demais. Se ir para o lado de Jesus, Jesus fala: não te conheço não. Sai fora. A mais terrível frase de desamor de Jesus: nunca vos conheci, nunca te conheci. Mas ele conhece, né? Olha só, tem uma poesia que eu conheci assim, só um verso aqui. Quem que no seu esplendor acreditaria no amor
como seu clamor e se transformaria em desamor. Aquela criatura que Deus amou ao fazê-la, ao criá-la, né, a partir do pó, fez a sua imagem e semelhança, soprou o seu espírito para essa criatura, para essa raça, como descendente que não soube aproveitar a oportunidade de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ele dizer assim, ó, nunca te conheci. Você parou para imaginar isso? Nunca te conheci. Aí você vê lindo, né? Ele diz, tenho ainda outras ovelhas. Ele diz no tempo presente. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas já são minhas. A mim me convém agregá-las e haverá um só rebanho, um só pastor. E eu vejo que isso, queridos e queridas, é que explica melhor, e eu tenho procurado trabalhar isso na nossa liderança missionária, missológica, porque a questão dos ceifeiros, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. O que é ceifar? É colher. Então, já existem essas pessoas, e Jesus diz que eu já conheço. Tenho ainda outras ovelhas. Agora, aquelas que estão pertinho, ele diz, nunca vos conheci. Olha só, aquele que estava do lado de Jesus ali, Jesus lavou seu pé. Ele não ouviu o que Natanael ouviu. Eu te conheço faz tempo, sabe? Antes de Filipe te convidar, eu já te vi, eu já sabia, já te conhecia. É interessante e é uma questão também. Nós estamos trabalhando os dois lados nessa, poderíamos chamar de transação, né? Que é um relacionamento. Olha só, busca do ganha-ganha, você conhecer Jesus, Jesus te conhecer. Jesus conhece, você o conhece, mas sempre vai começar, a iniciativa vai ser dele, ele conhece você, e você, a partir desse conhecimento, sendo você 99ª, centésima ou 101ª, sempre foi a iniciativa dele, ele foi atrás de você, conhecer você. Antes que fosses concebido, antes que viesses ao ventre da tua mãe, te conheci. E as nações te dei por profeta. Coisa espetacular é isso. Agora veja bem, como é que isso não é bem administrado? O tio de Jesus, Cleófas, e mais outro discípulo estavam indo no pós-morte de Jesus, tristes, cabisbaixos, estavam indo para Emaús. De repente, coloca-se alguém ao lado deles e começa a caminhar junto. E caminha, e troca ideia. Falou, camarada bom de papo esse. Fala as coisas legais, né? Que coisa boa se conversar com esse homem. Aí chegou lá num certo ponto do caminho, não, entra aqui, entra para comer com a gente. E eles não estão sabendo com quem estão conversando, e quem está conversando com eles. E continua o papo, e rola papo, daqui a pouco vão comer. E na hora que Jesus vai pegar, ou que ele pega o pão para agradecer, caiu a ficha. É ele aí. Porque, como é que você conhece Jesus? Por causa do glamour, das festas, dos eventos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus estava ali. Jesus, um homem,
caminhando ao lado deles. Aí, quando eles se dão conta de que quem estava ali era Jesus, Jesus desaparece. Aí eles ficaram, mas estava tão bom, não estava tão bom conversar com ele, não ardia no nosso coração falar com ele? Será que você não tem um relacionamento desse tipo? Jesus tem estado ao seu lado, caminhado com você, você não entende? O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, concluindo a nossa mensagem, a mais terrível frase de desamor: eu não quero. Se depender de mim e se depender de Jesus, se depender do Espírito Santo, nenhum dos que estão cultuando nesse instante vai ouvir isso: nunca vos conheci. Mas tem muita gente aí, com títulos e mais títulos. Muita gente que não entende o mistério da relação Jesus e Lázaro. Lázaro não foi apóstolo, não foi discípulo, não foi sacerdote, não foi sumo sacerdote, mas era amigo de Jesus. Ele me conhece. E isso é tudo, porque em Ele me conhecendo, Ele vai abrir todas as possibilidades, Ele vai se revelar para que eu o conheça. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Eu gostaria que você não pensasse no que os outros vão pensar a seu respeito cantando essa música. Imagine se isso é uma realidade, não é só imaginação. Você está diante de Jesus. Você vai falar da sua relação com Jesus. Quando Jesus, um dos 3 que estavam próximos de Jesus, Pedro, ele foi tratado por Jesus. Jesus perguntou 3 vezes: tu me amas? E aí Pedro só conseguiu responder fileon, só: eu te amo porque tu me amas. Então ele não conseguiu chegar no amor segundo Deus naquele momento, mas posteriormente chegou. Ele perguntou primeira vez agapaon, Pedro respondeu fileon. Segunda vez agapaon, Pedro, ele responde fileon. Amor de troca não é amor que mantém relação. O amor segundo Deus, da essência de Deus, é o ágape. E Jesus quer chegar nesse nível de sentimento com você. Que você não faça troca com eles. Mas que você diga sim, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Que você diga como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja vaca, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O amor segundo Deus é o amor apesar de. Eu te amo apesar de. E é sobre esse amor da essência de Deus que nós vamos ter uma vivência agora. Desde o princípio, quando com você sonhei,
olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. E quando longe eu estava, percebi que o teu carinho e teu amor eram pra mim como um sussurro, ouvindo a voz no meu silêncio, me chamando cada dia mais pra ti. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava muito mais de mim, e muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei, me apaixonei. Estou Às vezes a gente se preocupa tanto com a aparência. A intimidade do Senhor, proposta lá no Salmo 25, no verso 14. Essa intimidade, ela não olha a aparência, não olha aonde você está. É muito bom ser íntimo do Senhor, é bom demais. Agora, eu quero, logicamente, que, assim, por uma questão mais racional, dizer o seguinte: quanto mais íntimo você se tornar do Senhor, mais você vai ter problemas com gente irracional. É por isso que Jesus fala o seguinte, para você não correr muito risco, tenha o seu tempinho lá no quarto, lá com o Pai. Vai lá, converse com o Pai.
Quando quiser conversar, conversa comigo. Quando quiser conversar, conversa com nosso amigo Espírito Santo. Mas não viva superficialmente, não viva. O segredo do Senhor, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. É triste quando você chega a ter problemas, e eu, lamentavelmente, muitos que estão me ouvindo e que estão aqui sabem disso, que eu tive problema com essa questão de intimidade com Deus. E eu não quero. Moisés foi mexido nos seus brios quando foi tirado do poder que estava sobre ele. Esse poder pousou sobre 70, e 70 começaram a profetizar. E aí foram mexer. Moisés, eles estão profetizando esse negócio, isso é função tua, isso é teu, porque olha que o negócio está vulgarizando. E aí o que ele disse? Oxalá em Israel todos fossem profetas. Gente, eu sei, eu tenho muitos ministérios. Deus me deu ministérios, não deu um ministério. Mas quanto mais gente, se tiver gente que Deus der mais graça, eu vou louvar Deus. Intimidade com Deus, audiência, como diz o Newton, sintonia fina com Deus, ouvidos para ouvir a voz de Deus. Falamos o que é homem, qual a nossa melhor versão? Nossa melhor versão é quando o nosso coração está em sintonia com o coração de Deus. A ponto de Davi dizer o seguinte, gente, só confie em profecia que for produzida na sintonia dos corações, o coração do profeta e o coração de Deus. Davi disse isso. Davi não foi um frequentador do rancho de profetas, mas ele foi o segundo melhor, ou o segundo maior profeta messiânico. É Isaías primeiro e ele segundo. Por quê? Porque ele falava de coisas, ele sentia antecipadamente aquilo que iria acontecer com Jesus. Até o meu amigo íntimo, eu tanto confiava. Então, isso é uma das muitas profecias que ele produziu. Deixa aumentar isso, melhorar cada vez mais. Esses dias eu comecei a conversar com os colegas lá sobre casamento que chega a ser casamento de alma. Quando o casal alcança esse status de casamento de alma, quando um descansa, pouco tempo depois o outro descansa. Casamento, é isso que Jesus quer ter com cada um de nós. Lógico que Jesus não vai morrer mais, não. Se ele vai descansar, ele vai o encontro já está marcado lá com ele já. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que melhore cada vez mais essa intimidade, a nossa intimidade com Ele. Fale com Deus agora. Meu Senhor, somos convidados pelo Espírito Santo a avançarmos na Tua direção, Senhor. Nos aproximarmos de Ti. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ah, meu Deus,
essa intimidade que o Senhor quer ter conosco. Essa intimidade que vai nos dar força nos tempos difíceis que vêm por aí. E eles são inevitáveis, porque a tua palavra não volta atrás, ela não é revista. E ela fala de tempos difíceis que irão acontecer. E só aqueles que tiverem intimidade contigo, uma ligação contínua contigo, como disse Paulo, orai sem cessar, só essas pessoas vão suportar todas as oposições. Meu Deus, trabalha. Nós não existimos enquanto casa de oração para trabalharmos religiosidade, mas nós existimos para promover intimidade contigo. A promessa Tatuapé existe para facilitar o encontro daqueles que aqui congregam com o Senhor Jesus. Encontros, encontros, encontros. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na vida das pessoas. Revela-te, Senhor, a essas vidas todas, tanto para aquelas que estão cultuando presencialmente, como para aquelas que estão cultuando virtualmente. Revela-te, Senhor. Abraça, beija. Abraça, beija. Nós sabemos, o Senhor é tão lindo, que o Senhor não foi irônico. Quando Judas se aproximou, o Senhor disse: aqui vieste, amigo. Naquele instante, não havia ironia. Porque do Senhor para o ser humano é sempre assim. A Bíblia resume-se em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, trabalha na vida de todos. Salva nesta tarde, nesse início de tarde, salva pessoas. Quebra correntes, grilhões, algemas. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você quer se aproximar de Deus, se reconciliar com Deus, escreva aí no chat, tanto do Facebook como do YouTube. E Jesus continua dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Todos podem se